Aconteceu hoje em vários estados brasileiros a Operação Luz da Infância para combater um dos crimes terríveis, que é a pornografia infantil. Olha o que nós estamos vendo aí, cadeia nesses caras, prisão nessas pessoas que fazem um mal terrível. O objetivo é identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet. Lembra que eu disse a vocês, crime de abuso sexual, ele já é pesado, né, gente? Ele já é um crime que incomoda. E quando você tem como a vítima uma criança, a coisa fica muito mais terrível. Na região de Franca, 2 pessoas foram presas. Eu já vou abrir o Cidade Alerta com essa reportagem. Põe no ar. 2 pessoas de 21 e 43 anos foram presas durante a operação na região de Franca. Na casa delas, os policiais apreenderam vários dispositivos eletrônicos, como computadores, notebooks, pendrives e aparelhos celulares. Os materiais devem passar por perícia. De acordo com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Franca, os suspeitos estão envolvidos em crimes de pedofilia e pornografia infantil. A Operação Luz da Infância é a 9ª edição da Operação Nacional e aconteceu em 3 estados, simultaneamente. Em Franca, o jovem que trabalha em um supermercado estava dormindo no momento em que os policiais chegaram. Logo que nós fomos até a sua residência, confessou os fatos, mostrou as máquinas. Essa autoridade policial, em conjunto com a equipe de policiais que estava acompanhando, também já presenciou a máquina contendo material, conteúdo de pornografia infantil. Dessa maneira, o mandado de prisão, que seria apenas um mandado de prisão, se tornou uma prisão em flagrante delito por conta de todas essas imagens capturadas nas máquinas, nos dispositivos eletrônicos. Que em Franca também apreendemos pendrives, outros gabinetes que podem conter também imagens de pornografia infantil. No momento em que os policiais chegaram na casa do suspeito em Batatais, ele fazia o compartilhamento de imagens envolvendo pornografia infantil. Ele confessou à delegada da DDM que faz isso desde 2013. Quando chegamos no local, o computador do autor estava compartilhando imagens pelo programa Torrent. A gente sabe que esse é um programa de compartilhamento aí de dados. Foi também lavrada a prisão em flagrante delito desse segundo autor, conduzido à delegacia, a DDM de Batatais, e concluído o auto de prisão em flagrante. O que ele disse para vocês, doutora? A família tinha conhecimento disso, suspeitava de alguma coisa? Importante mencionar que, de uma forma geral, a maioria dos casos de crime de pornografia infantil, o autor age na clandestinidade, muito possível que os familiares realmente não sabiam, e foi isso que foi dito para essa delegada. Os familiares que estavam no local dos fatos, na casa, dizem que não tinham conhecimento, pelo contrário, ficaram bastante surpresos. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Ao todo, 163 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais civis em 3 estados. De acordo com a delegada que conduziu a operação em Franca e em Batatais, o compartilhamento de imagens envolvendo pornografia infantil gera lucro para os criminosos. A exploração sexual infantil gera vários grupos, comunidades sociais, redes sociais, e o compartilhamento, a captação, a produção dessas imagens, seja de um modo profissional, de um modo amador também, pode gerar lucro no sentido de que essas pessoas vendem, revendem essas imagens, e também para manter um sistema, manter essas imagens na internet, também precisa de uma pessoa para fazer esse serviço, que também é paga pelo serviço. A princípio, essas pessoas elas somente compartilhavam, não produziam essas imagens. Não conseguimos encontrar elementos que demonstrassem a produção dessas imagens. As imagens são imagens chocantes, imagens fortes de pornografia infantil, com cenários, imagens profissionais, com iluminação, inclusive, e no local dos fatos, nas residências, nas 2 residências que nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, não havia nenhum elemento, seja um celular mais profissional,
filmadoras, não havia nenhum elemento que demonstrasse a prática da produção das imagens. Foi o caso do investigado preso em Batatais. Em depoimento, ele disse que começou o compartilhamento dessas imagens depois que ficou desempregado. O homem fazia isso há quase 10 anos. No primeiro momento, ele apresentou essa versão falando que, por conta do desemprego, por conta de uma doença da filha, começou a praticar esse tipo de envolvimento com a pornografia infantil. Depois ele negou, falou que nunca recebeu qualquer dinheiro, que se arrependeu, mas uma pessoa que começou o envolvimento em 2013 e a gente chega no seu computador em 2022 e mesmo assim dá compartilhamento de imagens, há uma contradição aí na sua versão com que a gente pode concluir dos fatos apresentados pela autoridade policial. Os 2 suspeitos foram levados para a cadeia do Jardim Guanabara e devem ficar à disposição da Justiça. As investigações vão continuar. A gente trata os crimes de exploração sexual, pornografia infantil, como pedofilia, mas na verdade não. Muitas dessas pessoas, às vezes, nem passam perto da pedofilia. O abuso, a exploração sexual é muito amplo, vai muito além de pedofilia. E muitas pessoas lucram com essa prática, uma triste prática, à custa do sofrimento de muitas crianças e adolescentes. Isso é triste demais, gente. Olha, eu fico aqui pensando no seguinte, o cara virar para uma autoridade policial e falar que começou a fazer isso porque ele ficou desempregado, que ligação que isso tem? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, Paglini, mas a delegada disse que isso é rentável. Não é aqui nem na China, meu amigão. Entendeu? O cara simplesmente é doente, o cara é doente. Para ficar ali passando essas imagens de crianças, explorando dessa maneira cruel, ele está ajudando, ele está induzindo, né? Ah, mas ele não produz, você garante. Ué, hoje com a internet você vai lá, seduz uma criança, né? Se passa por um amiguinho, de repente começa a falar, conheço sua mãe, vou matar sua mãe, vou matar seu pai, isso, aquilo, se você não fizer isso, né? Eu sei onde você mora, aí a criança acuada pode ser que ceda, né? E é isso que acontece, esses caras são cruéis. E a internet, olha como movimenta, isso aí é a ponta de um iceberg, vocês conseguem entender isso? Que esse cara, essas pessoas que foram presas, é a pontinha do iceberg. A gente ainda não consegue ter a dimensão embaixo, sabe? Sabe por quê? Porque isso daí vai compartilhando em comunidades, em grupos, em pessoas que são fissuradas por crianças e nunca acham que vai acontecer nada. Bom, tá certo, né? Esse aí está há 10 anos fazendo isso. Demorou para ele cair, sabe? E aí que eu falo para vocês, o governo do estado, os políticos, precisam incentivar a polícia, precisam dar, sabe, equipamentos para a polícia, precisam fortalecer a polícia, mão de obra, profissionais, investigadores, delegados. Isso aí tem que acabar, gente. Sabe por quê? Esses que estão hoje na rua estão enxugando gelo, estão fazendo o que podem. E olha quanto que isso faz mal para a sociedade, um trauma desse para uma criança que ela vai levar para o resto da vida, gente.